Estou aqui para mais um episódio de Retalhos de Família. E como o assunto aqui não tem fim, porque quando eu estou falando de reconstrução de famílias, pegando um pedacinho dali, outro dali e tentando compor isso para fazer uma linda colcha harmônica para a gente se agasalhar com ela, eu realmente não posso me distanciar das questões que envolvem o direito das famílias e da psicanálise. E hoje o assunto é polêmico, nosso tempo é muito curto, nós vamos fazer algumas pinceladas, mas vamos falar da alienação parental. Essa alienação parental, algo danoso para as crianças, e eu convidei novamente a minha amiga psicanalista, muito experiente nesse assunto, nas questões que envolvem as crianças, tanto como perita, como na escuta no seu próprio consultório. Muitas vezes eu mesmo tenho que recorrer a ela por causa das questões que envolvem os nossos processos, porque isso também parte da educação que a gente faz vindo da parentalidade. E uma vez que essa família se desconstrói, destruída, e um apego de um e de outro, uma não aceitação, causa uma ira e leva a esse fenômeno da alienação parental. Seja bem-vinda, Cláudia, novamente aqui no Retalhos de Família. É um prazer tê-la novamente. Obrigada pelo convite de estar aqui novamente. Eu acho que esse tema, né, da alienação parental, ele é super importante, embora polêmico, como você chamou a atenção, e é legal que a gente falou na primeira conversa sobre parentalidade, né, e a alienação parental, ela vem dizer de uma dificuldade com a conjugalidade, né? Exato. Com essa separação da parentalidade com a conjugalidade, porque o que a gente vê na grande maioria dos casos, quando tem alienação parental, é porque um dos dois que fazia parte desse casal não suportou, né, as questões que necessitam de fazer um luto diante do rompimento da conjugalidade e diante dessa impossibilidade do luto, acaba envolvendo os filhos e caindo nesse quadro que a gente nomeia de alienação parental. É, isso mesmo. O que eu vejo, assim, é que esse outro, ele não consegue a intervenção do parceiro, do pai do filho, né, ou da mãe, ou de quem exerce a função, né, para poder entrar ali e fazer isso de forma harmônica, compartilhada. Não suporta, aquele não sabe fazer, ele não sabe, meu filho não fica bem lá, meu filho não gosta de ir para lá. São as frases que a gente escuta com muita recorrência, né? Acredito que no seu consultório, como no meu escritório. Então, assim, saber lidar com isso, educar essa pessoa para que ela aceite ali, né, essa divergência ali, desses vínculos, são vínculos diversos, né, é o pedacinho ali, como eu falo, né, é o outro pedacinho ali, dois retalhos que a gente está tentando ali compor, e deve compor, porque no meio ali a gente tem uma criança, né, e essa criança, ela tem dentro dela essas duas estruturas muito fortes, né, e deve ter, né, porque como é importante para a formação da criança, né? É absolutamente necessário, né? Para a criança isso é fundamental, que os dois tenham esse espaço e participem da vida da criança. E quando a gente entra nessas questões, a gente testemunha uma criança ou um adolescente, enfim, os filhos de um modo geral, num lugar extremamente objetificado, né? E isso traz muito prejuízo para a criança, tanto prejuízos do ponto de vista emocional, quanto até a possibilidade de desenvolver algumas doenças e alguns sintomas somáticos, né? Certo. Mas esse ponto de sustentar a possibilidade de cada um pode ocupar o seu lugar na vida do filho, sem necessariamente estar associada àquilo que foi aquela conjugalidade, que eu acho que é o que muitas vezes impede, né? Olhar para esse filho como aquele que deve ser prioridade ali naquele momento. Eu sinto, assim, um sentimento de egoísmo, né? De achar, assim,
que a importância está só naquela pessoa, naquela figura, ou paterna ou materna, né, na vida da criança, como se o outro não fosse necessário para aquela formação, para todo o convívio, para toda a participação, né? E você vê que, assim, a nossa lei de alienação parental, ela é de 2010. Então, assim, já tem muitos anos e ainda assim isso acontece, isso é recorrente, isso vem se avolumando, né? Então, a gente combater isso desde a estrutura, por isso que quando eu vou lá na parentalidade, é muito importante, né? A gente tem que mudar essas cabeças aí. Eu queria que você falasse um pouco também da polêmica que envolve a alienação parental, das mulheres que elas muitas vezes acham que aquilo é direcionado a elas, né? E que na verdade não é. Isso é uma falsa concepção, né? Exato. Na verdade, assim, até antes de entrar na polêmica, eu acho que tem esse ponto, assim, eu não chamaria de egoísmo, né? Eu acho que é uma impossibilidade para aquele sujeito de lidar com as situações, com as questões inconscientes que surgem ali no rompimento daquela relação. Por isso que a gente fala muito que a alienação parental tem a ver com o final de um amor, né? Porque essa queda nesse lugar que era ocupado no olhar do outro, isso às vezes se torna insuportável. Agora, é muito interessante porque esse assunto alienação parental, ele linka com a parentalidade e ele linka também com aquelas questões que a gente estava falando na primeira conversa a respeito desse ranço patriarcal que ainda existe, né, na nossa sociedade. Por quê? Porque a grande polêmica que se traz com relação à lei da alienação parental é como se a crítica que se faz é que ela é uma lei que traz questões de gênero e que ela protege pais abusadores e pedófilos. Então, que ela atacaria as mães, né, que ela prejudicaria as mães e daria às crianças esse lugar de falta de proteção frente a pais supostamente violentos, o que não tem absolutamente nada a ver, né? A própria lei ali, você sabe disso muito melhor do que eu, ela não fala, né, ela tem graus de intervenção a partir dela, ela sugere, né? É preciso que haja essa outra escuta do campo psi para poder ter uma avaliação. Então, todas essas acusações, que inclusive têm envolvido até o Conselho Federal de Psicologia, né? E que trazem muitas dificuldades de intervir num quadro que é tão penoso para as crianças. É verdade. Né? E assim, a lei, ela até é educativa, né? Ela vem ali dizendo o que não fazer para que não seja perpetrados atos de alienação parental, né? E assim, é de uma simplicidade a interpretação dessa lei, e quando eu digo que ela não é direcionada, mas ela acaba se direcionando, é justamente isso, porque a maioria das detentoras da guarda e tudo, acabam sendo as mulheres. Então, elas acabam trazendo, em sua maioria, as questões que envolvem a alienação parental, né? Mas não necessariamente, porque a gente também vê ocorrer. Às vezes é uma babá que faz uma alienação parental, uma avó, uma madrasta. Então, assim, não é verdade. E o pai, inclusive, muitas vezes muitos casos, muitos casos de pais alienadores. Então, assim, porque também não aceitam o fim daquela conjugalidade, não aceita que a mãe está trabalhando, então não aceita que ela está namorando, que ela está construindo sua vida, que ela está saindo com as amigas, que ela está indo lá tomar seu vinho. Então, isso daí faz com que essa pessoa se revolte e também comece a perpetrar a alienação parental no filho. Eu uma vez assisti uma palestra sua e gostei muito que quando você falou assim, e a criança ali é nada, a criança ali é nada, né? Pegando a palavra assim e dissecando, e realmente, né? Eu acho que a melhor forma da gente entender esse fenômeno e o quanto ele é danoso, porque no conflito, quem mais sofre é a criança, né? Queria que você me falasse, uma das consequências, são várias, que podem ser verificadas na criança
quando ela é alienada? É interessante isso, porque esse lugar de nada, ele é dado à criança, né, e é extremamente prejudicial para a criança, mas tudo isso é feito em nome do que supostamente seria melhor para a criança, né? Então, é uma situação uma muito... contradição imensa, né? É um paradoxo, né? Eu estou fazendo mal ao meu filho em nome do bem dele, né? E aí eu me lembro do Lacan, psicanalista francês, que ele fala que a pior coisa que a gente pode fazer por alguém é supor saber o que é o bem do outro. Né? É verdade. Quando a gente tem certeza que a gente sabe o que é melhor para o outro, a gente coloca o outro num lugar de objeto. E aí a gente... E é o que a gente vê mesmo nos processos de alienação parental. Na alienação parental. A clara objetificação da criança. As consequências, elas são assim tão variadas e tão particulares, porque evidentemente cada um vai responder a partir das suas próprias questões, mas a gente vê muitos casos assim. Bom, ansiedade, né? Eu acho que se a gente fosse listar quadros de ansiedade, quadros de dificuldade com a atenção, que muitas vezes vem na esteira desses excessos de diagnóstico de TDAH, e na verdade o que a criança está vivendo é uma situação de uma alienação parental ou de um litígio parental grave, né? Tem uma série de depressões e até falas e pensamentos suicidas, né? Isso é muito, não é uma coisa óbvia, não é o mais comum, mas é presente e não é raro. Mas né? Isso que você está trazendo realmente assim chega a ser chocante, porque cada vez mais a gente ouve falar de crianças com falas suicidas ou até mesmo que se suicidaram. E questões, assim, o suicídio, ele é uma atmosfera que está rondando essa nova geração aí de forma assustadora. E TDAH também, né? Interessante. Mas olha só, Cláudia, eu te chamei aqui, é impossível a gente falar num curto espaço de tempo. E você vai ter que voltar, porque eu tenho certeza que todos que estão assistindo vão gostar muito desse tema e a gente tem muito que explorar. Muito mesmo, esclarecendo dúvidas. Então, se você tiver algum questionamento, coloca aí embaixo, curta o canal, se inscreva, faça seu comentário e compartilhe. Nós podemos voltar aqui, se você quiser, com mais informações sobre esse conteúdo. Muito obrigada, Cláudia. Até a próxima. Até.